Esta videoaula é sobre o objeto de aprendizagem 5.2, classes de palavras 2, e hoje vamos apenas abordar a classe de palavras do verbo, ver os modos e os tempos verbais. O verbo é uma palavra variável que indica uma ação praticada pelo sujeito. Ela responde ao mail, um estado. O Francisco está cansado. Uma qualidade. Esta equipa é muito organizada. O verbo é o núcleo do predicado e concorda com o sujeito em pessoa e número. Conjugações verbais. Dá-se o nome de conjugação ao conjunto sistematizado das formas flexionadas de um verbo. Em português, existem 3 conjugações de verbos regulares definidas em função da sua vogal temática. Primeira conjugação, verbos de tema em A. Exemplo, estudar. O radical estude, a vogal temática A e o sufixo de flexão, o R. Segunda conjugação, verbos de tema em E, como escrever. O radical escreve, até ao V, a vogal temática, o E, e o sufixo de flexão, o R. E a terceira conjugação, só existem 3. Verbos de tema em I, como partir, radical parte, até ao T, a vogal temática, o I, e o sufixo de flexão, claro, o R. Há uma nota importante, que é o verbo pôr e os verbos da mesma família, compor, repor, propor, pertencem à segunda conjugação. Porquê? Porque em latim a vogal temática destes verbos era um E, ponere. A flexão verbal. Os verbos podem variar em modo, tempo, pessoa e número. Esta variação permite adequar o verbo ao sentido da frase e ao contexto comunicativo. Modo verbal. Os verbos adquirem formas distintas para exprimir uma ação, um estado, uma qualidade. A cada uma dessas formas dá-se o nome de modo verbal. E em português existem 4 modos verbais. Vamos vê-los. O indicativo indica algo que é real, concreto, certo. Por exemplo, o Francisco ouve música. O modo conjuntivo já é o modo do possível, do desejável, do hipotético. E o exemplo, oxalá o Francisco ouvisse música clássica. É um desejo. O condicional indica uma ação dependente de uma condição. E o exemplo, indo novamente buscar o Francisco ouviria música clássica se quisesse. E depois temos um modo imperativo. Exprime um pedido, uma ordem, uma sugestão, um conselho. E o exemplo, Francisco, ouve a música, por favor. Formas verbais não finitas. As formas verbais não finitas são o infinitivo, o gerúndio, o particípio. Estas formas não apresentam variação nem em modo, nem em pessoa. Então vamos começar pelo infinitivo. Apareceu ali uma ligação para o Ciberdúvidas, que é um site, um sítio na internet onde se pode saber tirar qualquer tipo de dúvidas na língua portuguesa. É um site bastante interessante que eu recomendo vivamente a consulta. Então começamos pela forma verbal não finita, que é o infinitivo. Pode ser infinitivo pessoal ou infinitivo impessoal. O infinitivo pessoal flexiona-se em todas as pessoas. Por exemplo, a coordenadora pediu para organizarmos a sala de reunião. Apresenta um sujeito próprio, pode ser simples ou composto. Vamos a um exemplo do infinitivo pessoal composto.
ficamos satisfeitos por terem confirmado a presença dos clientes. Terem confirmado é o infinitivo pessoal composto do verbo confirmar. Passamos agora para o infinitivo impessoal. Como o nome indica, não é flexionado, exprime uma ideia geral e o exemplo é este. É importante confirmar os dados antes do atendimento. Confirmar é o verbo que está no infinitivo impessoal. O gerúndio pode ser simples, quando a ação está a decorrer, ou composto quando a ação já foi concluída. Verificando os documentos, a assistente detectou um erro. Significa ao verificar. E agora, do gerúndio composto. Não tendo recebido resposta do fornecedor, a empresa procurou outra solução. O particípio surge nos tempos compostos. Por exemplo, temos respondido dentro dos prazos. Respondido é o particípio do verbo responder. Surge também na passiva. O seu pedido será analisado. Analisado é o particípio do verbo analisar. Há verbos com dois particípios. O particípio regular usa-se com ter ou haver antes. Por exemplo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ter aceitado. A forma em ado é a forma regular do particípio. O particípio irregular usa-se com ser ou estar. Nós fomos aceites no concurso. Fomos é o verbo ser, e então eu vou usar a forma irregular do particípio. Aceites. Vamos ver outros verbos com dois particípios. O verbo aceitar. Aceitado. Já tínhamos aceitado as condições propostas pelo fornecedor. Tínhamos o verbo ter, portanto, a forma regular é mais comprida, terminado em ado. E o particípio irregular, aceite. A proposta foi aceite pelo cliente. Vamos ao verbo acender. Particípio regular, acendido. O regular, a forma regular é sempre a maior. Acendido. O técnico tinha acendido os equipamentos antes da abertura. Acendido porquê? Porque antes eu tenho o verbo ter. Vamos ver agora a utilização do particípio irregular, aceso. O letreiro estava aceso quando a loja abriu. Estava, verbo ser ou estar, pedem a forma irregular do particípio. Então, e o verbo completar? Particípio regular, completado. A equipa tinha completado o relatório antes da reunião. Tinha, pede, a forma em ado ou em ido do particípio, completado. O particípio irregular, completo. Portanto, o processo ficou completo após a validação final, ou o processo foi completo após a validação final. Dispersar, dispersado e disperso. A empresa tinha dispersado os materiais pelos armazéns e o estoque ficou ou é disperso por várias lojas. Eleger, elegido e eleito. Então vamos ver. O conselho tinha elegido, porque é o verbo ter, a forma mais comprida do particípio, tinha elegido um novo coordenador. Já o representante foi eleito, forma irregular do verbo eleger, pelos colaboradores. E o entregar? Particípio passado, particípio regular, entregado, é sempre a forma maior, em ado ou em ido. Neste caso é em ado. E o particípio irregular, entregue. O estafeta tinha entregado a encomenda. Não é tinha entregue. Tinha entregado a encomenda. Já com o verbo ser, vai ficar entregue. A documentação foi entregue no balcão. Expulsar. Expulsado e expulso. A empresa tinha expulsado o utilizador da plataforma.
O cliente foi expulso por comportamento inadequado. Portanto, é fácil, é só pensar. Se eu utilizar o verbo ser, é a forma irregular, mais pequenina. Se eu utilizar o verbo ter, é a forma maior, mais comprida, terminada sempre em ado ou em ido. Porque o particípio passado, o particípio só tem estas duas possibilidades, terminar em ado ou em ido. Extinguir, particípio regular, extinguido. Particípio irregular, extinto. Extinguido, regular, extinto, irregular. A empresa tinha extinguido aquele serviço, não extinto. Mas eu já digo, o contrato foi extinto no final do ano. Vamos agora a outro verbo que usamos muito, que é o verbo imprimir. Particípio regular, imprimido. Particípio irregular, impresso. A secretária tinha imprimido os documentos. O relatório foi impresso pela secretária. Morrer. Quando é que eu utilizo morrido e quando é que eu utilizo morto? O equipamento tinha morrido devido à avaria e o computador está morto e precisa de substituição. Verbo ser ou estar, particípio irregular. Verbo ter, particípio regular. E agora o famoso pagar. Quando é que eu utilizo pagado e quando é que eu utilizo pago? Voltamos à mesma regra. Com o verbo ter, a forma maior. Com o verbo ser, a forma mais pequenina, a irregular. O cliente tinha pagado. Eu pensei que tinha pagado a fatura antes do prazo. O particípio irregular, com o verbo ser ou estar, a fatura já está paga. Vamos aos tempos verbais. A ação expressa pelo verbo pode ocorrer em diferentes momentos, originando vários tempos verbais. Os tempos principais são o presente, o pretérito e o futuro. E o pretérito inclui o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Tempos simples e compostos. Os tempos verbais podem ser simples, quando é uma única forma verbal, o verbo principal, ou compostos, quando o verbo principal pede um verbo auxiliar. O verbo principal vai para o particípio. Modo indicativo. Presente. Não tem simples, não tem composto, só tem simples. O pretérito perfeito simples. Eu enviei o e-mail ontem. O composto. Eu tenho enviado e-mails ou eu tenho participado em várias reuniões. O pretérito imperfeito. Atendia telefonemas enquanto organizava os documentos. O pretérito mais perfeito, simples, já encerrara a loja quando o cliente chegou. E o composto vai buscar o verbo auxiliar conjugado no pretérito imperfeito. Já tinha preparado, tu tinhas preparado, ele tinha preparado e por aí fora. Futuro simples do modo indicativo. Amanhã reunirei com o fornecedor. O futuro composto com o verbo ter no futuro. Já terei enviado o relatório até ao final do dia. Passamos ao modo condicional. O presente, eu resolveria a situação se tivesse autorização. E o pretérito composto do modo condicional. Teria enviado o orçamento se o cliente tivesse confirmado. É uma questão de lógica. Eu uso o auxiliar ter no próprio condicional. Teria enviado. Modo conjuntivo. O presente. É importante que o funcionário confirme os dados. Pretérito perfeito. Duvido que o cliente tenha recebido o mail. Pretérito imperfeito. Era necessário que a secretária organizasse a agenda, que nós organizássemos a agenda. E o mais que perfeito composto. Se tivesse confirmado o pedido, evitaríamos o erro. Tivesse confirmado. Pretérito mais perfeito composto. O futuro do conjuntivo simples. Quando o cliente chegar, iniciaremos a reunião. E o composto. Quando tiver concluído o relatório, enviarei toda a documentação. Modo imperativo. O presente. Envie o relatório hoje. Confirme
os dados antes de atender o cliente. Passamos agora às formas finitas. O infinitivo, impessoal, simples. É importante confirmar os dados do cliente antes do atendimento. E o infinitivo impessoal composto, vai ter o verbo ter auxiliar. É fundamental ter verificado toda a documentação antes de enviar o contrato. Ou seria fundamental ter verificado. O infinitivo pessoal, simples. Os assistentes comprometeram-se a organizarem os documentos antes da reunião. O composto, a direção, elogiou os colaboradores por terem concluído o relatório antes do prazo. O particípio é recebido, pagado, telefonado, enviado. E o gerúndio. O simples, usando diplomacia, tudo se consegue. O composto, vou buscar o verbo ter, que é o auxiliar, e o próprio verbo ter passa para o gerúndio. O verbo principal, enviar, fica no particípio. Tendo enviado o relatório atempadamente, a equipa conseguiu cumprir o prazo. Quando tiverem dúvidas na conjugação de um verbo, acessem a infopédia.pt. Tem sempre uma parte em que vocês podem conjugar o verbo. Neste caso temos aqui o famoso verbo intervir, que já vimos que é muitas vezes mal conjugado. Pronto, infopédia.pt, dicionário de verbos, ótimo para conjugar, para tirar dúvidas sobre qualquer verbo. E pronto, cá está a webgrafia e a bibliografia consultada e espero que esta videoaula tenha sido útil. Até à próxima.